parei para escutar o Senhor. Olá, caro amigo, cara amiga. Nesta terça-feira eu te acolho para este encontro que, graças à palavra do Senhor, nos é possibilitado. Seja muito bem-vindo. Vamos meditar juntos a palavra que a liturgia de hoje nos propõe, o trecho do Evangelho. Mas antes eu te convido a rezar comigo, pedindo a assistência do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos meditar então o trecho do Evangelho que a liturgia de hoje nos propõe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarros e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensino são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai e a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer ao seu pai ou à sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois de escutarmos esse trecho do Evangelho de São Marcos, que é este diálogo de Jesus com os doutores da lei e os fariseus sobre as tradições, queria partilhar este pensamento, um pensamento somente, né? No final do Evangelho de hoje, Jesus ele faz referência a esta tradição do povo judeu, tradição dos judeus, que modifica um pouco, e Jesus evoca o mandamento, né? Honra o teu pai e a tua mãe, o mandamento da honra do pai, do respeito do pai e da mãe. E uma das formas de honrar o pai e a mãe é justamente auxiliá-lo na velhice diante das necessidades materiais. Mas a tradição judaica, e é por isso que Jesus evoca aqui, tinha este costume que se tornou uma tradição de aquilo que o filho poderia auxiliar os pais nas suas necessidades, também poderia ser destinado ao templo, né?
Então, é isto que Jesus evoca, dizendo que eles modificaram a lei de Deus, né? Através de uma tradição meramente humana. E aí, justamente, este convite que nos é feito sempre, né? E o Evangelho de quarta-feira também vai nos falar isso. Jesus nos convidando a purificar as nossas tradições, a deixar que as tradições, os mandamentos, ou melhor, que as tradições sejam purificadas pela fé que nós expressamos nos mandamentos de Deus. Para dizer, meus irmãos e minhas irmãs, que Jesus ele não opõe jamais realidade exterior e realidade interior, como se houvessem dois mundos separados, né? Como até em algumas vezes dentro do cristianismo se quis fazer de isso é coisa somente dos homens, isso não é coisa de Deus, ou isso somente só coisa da igreja, não é coisa de Deus. Não caiamos nessa tentação de opor aquilo que é material, aquilo que é espiritual ou aquilo que é interior daquilo que é exterior como realidades opostas, né? Ou como realidades que se justapõem. Em nós não existe confusão entre corpo e alma. Existe um conjunto, nós somos, enquanto seres humanos, uma realidade misteriosa, porque saída das mãos de Deus, composta de um elemento espiritual e também de um elemento material, que não lutam entre si, que não se opõem entre si, mas que podem caminhar à medida que nós vamos fazendo escolhas, por caminhos diferentes, por vias diferentes. Mas o objetivo principal, e é por isso que Cristo, pela sua palavra, quer nos conduzir, é fazer que haja harmonia em nós. E essa harmonia vem justamente daquilo que fazemos externamente, seja sempre um sinal daquilo que é o nosso interior purificado e iluminado pela presença, pela palavra de Deus. Por isso que em algumas passagens a Bíblia utiliza essa imagem de Deus como o pastor que nos guia, que nos conduz. Eu sou o bom pastor. E Jesus, como enviado de Deus, ele próprio se declara, né? Capítulo 10 do Evangelho de São João, eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas escutam a minha voz. O Senhor quer nos conduzir, o Senhor quer nos guiar, o Senhor quer guiar a nossa vida. E nesse sentido, ele nos guia à medida que, escutando a sua palavra, nos deixamos conduzir por ela, nos deixamos orientar por ela e nos purificamos por ela. Então, que não haja em nós jamais oposição entre o nosso interior, entre as nossas intenções e aquilo que praticamos exteriormente, mas que seja, aquilo que fazemos seja uma manifestação, e é sempre, né, do nosso interior, e que seja sempre a manifestação do nosso interior transformado, purificado pela ação divina. O Senhor te abençoe e te guarde. Ele volva para ti o seu olhar e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu parei para escutar o Senhor.